Claro. Irmãos, boa noite. Ontem tivemos a nossa mega maratona, né? Na verdade é um dia de evangelismos, tá, irmãos? É só para ficar mais chique o nome, mega maratona. Mas de qualquer forma, irmãos, foi muito bom o trabalho ontem. Nós estivemos com 3 equipes, né? Fizemos equipes de dupla, né? De 2 pessoas. Conseguimos alcançar ali as regiões que o irmão Francisco tinha separado. E ali nós pudemos, então, convidar as pessoas, né? Para estarem ali no novo salão. Obrigado, irmão Esteu. Mas também tivemos a oportunidade de estarmos evangelizando, irmãos. É um local com muito movimento. Então é um local propício para você fazer o trabalho de evangelismo, apesar de muito barulho, tá, irmãos? Mas graças a Deus deu certo. Tivemos também algumas experiências ali, né, que a gente vê que o inimigo ele se incomoda, tá, irmãos? Pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que nós estávamos evangelizando, as duplas que eu saí de manhã com o Zé Renato e à tarde eu saí com o irmão Francisco. Sempre surgia alguém para tentar atrapalhar. Então, assim, eu peço que os irmãos orem, né, a Deus para que a gente possa ter liberdade para poder pregar o evangelho, irmãos. Sempre aconteceu alguma coisa e teve até um fato ali meio inusitado, porque o irmão Zé Renato estava com o filho do irmão Francisco, né, ele é um garotinho de 9 anos, eles estavam evangelizando uma pessoa e uma outra pessoa estava junto, daí chegou uma terceira pessoa e começou a brigar com o outro, do lado deles, assim. E foi meio assustador para eles, né, porque eles não entenderam bem o que estava acontecendo. Então, a gente percebe que existe uma ação do inimigo para atrapalhar os retos caminhos do Senhor, irmãos. Sempre temos que lembrar, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os espíritos, os príncipes, as potestades nos lugares celestiais, irmãos. Na verdade, a nossa luta é espiritual, irmãos. Então, eu agradeço aos irmãos que estiveram lá, agradeço aos irmãos que ficaram orando por nós. Realmente precisamos de oração para poder alcançar as pessoas, irmãos, tá? Mas, graças a Deus, tivemos várias pessoas que creram no Senhor, que confessaram ao Senhor Jesus. Tivemos pelo menos ali 23 pessoas, se eu não me engano, que aceitaram a Jesus. E hoje eu ainda não conversei com o irmão Francisco, mas eu estou ansioso para saber se alguém apareceu lá na congregação, né, para poder participar conosco lá, tá bom? Irmãos, eu peço que os irmãos orem pelo Mateus, pela Stephanie, eles estão viajando, né, estão passeando de férias, estiveram aqui essa semana, eles até estiveram ontem lá também em Niterói, ele foi visitar um amigo dele lá, conheceu o trabalho. Então, assim, eu peço que os irmãos orem por ele, tá bom? Irmãos, hoje nós vamos estudar o Salmo 139. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 139. Esse salmo, irmãos, é o salmo de Davi, né? Ele fala muito ao nosso coração, porque ele revela um Deus todo-poderoso, irmãos. Ele revela pelo menos três atributos de Deus que pertencem somente a Deus, e a gente percebe por meio deste salmo a intimidade que Davi tinha com o Senhor. E que bom seria que nós também tivéssemos essa intimidade, tá? Então nós vamos refletir ao longo deste salmo. E assim, uma das coisas que eu pesquisando, estudando, descobri foi que este salmo ele é a base de muitos teólogos
a respeito da onipresença, onisciência e onipotência de Deus. Então nós vamos começar lendo os versos de 1 a 4. Na verdade, eu acho que eu vou ler ele inteiro e depois a gente vai refletir em partes separadas, tá bom? Peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam? E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Amém? Irmãos, esse salmo é um salmo assim maravilhoso, tá? Realmente Davi estava assim cheio do Espírito, né? E a gente percebe o tamanho da intimidade dele com Deus, a forma como ele ama, como ele percebe, como ele vê a Deus. Ele mostra toda a sensibilidade que ele tem com relação à pessoa de Deus, irmãos. Davi realmente, ele demonstra o tamanho, o poder e como Deus age na sua criação e nas nossas vidas. Se nós pegarmos aí do verso 1 ao verso 4, nós vamos ver um pouco a respeito da onisciência de Deus. O que é a onisciência, irmão? É a ciência de saber todas as coisas. Davi, ele mostra de forma simples, direta,
como Deus sabe de tudo. Olha como ele começa, ó, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Ou seja, Deus te conhece, meu querido irmão. Você que está me ouvindo pela internet, Deus nos conhece, a cada um em particular. E aí ele fala assim, ó, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Irmãos, Deus sabe aonde você está agora, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o momento em que você se levanta, a hora que você senta, a hora que você pensa, Ele conhece os nossos pensamentos. E Davi expressa isso de uma forma muito clara. Olha o versículo 3, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ou seja, ele está mostrando para nós, e ele está glorificando a Deus através desse salmo, que é uma música, um hino também, de que Deus está sempre ali cercando ele, andando com ele, sabendo por onde ele anda. Deus conhece todos os nossos caminhos, irmãos. Não é maravilhoso isso? Saber que Deus está sabendo cada passo que nós estamos dando, caminhando, e até aquilo que nós vamos falar, Deus já sabe. Olha o verso 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. É a esse Deus que nós amamos, é a esse Deus que nós pertencemos, foi por Ele que nós fomos comprados. Por isso que o Senhor Jesus, quando Ele estava, entre os seus discípulos ali, e as multidões começavam a pensar coisas, o que você está pensando aí? Por que você está com isso no seu coração? Porque Jesus é Deus. Ele conhecia todos os pensamentos. Ele conhecia tudo que estava acontecendo em volta dele. Ele não era pego de surpresa. Deus conhece o nosso pensamento. Ele é realmente conhecedor de todas as coisas. Mas a partir do versículo 5, ele começa a falar a respeito da presença de Deus, Nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, conhece todas as coisas, sabe de cada coisa no detalhe, mas Ele também é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Não tem como se esconder de Deus, irmãos. Não tem. Não tem como você dizer que Deus não estava lá junto com você. Deus está sempre conosco, na hora da tristeza, na hora da alegria, na hora da aflição, na hora do medo, até na hora que nós estamos fazendo coisa errada. Ele está sempre conosco, irmãos. E olha só o que Davi diz, A partir do versículo 5 até o versículo 12, ele vai demonstrar como que ele conhecia esse conhecimento de Deus estar em todos os lugares. Então ele fala, tu me cercaste por detrás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Deus está ali presente. E ele ficou assim maravilhado com isso. Agora sim, esse verbo aqui está no superlativo, maravilhosíssimo. É uma expressão assim acima do normal, de forma muito grande. Então ele fala assim, tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. É claro, irmãos? Já pensou que Deus está sempre presente conosco? E aí ele começa, para onde que eu vou fugir? Lembra do profeta Fujão? O Jonas? Tentou escapulir? Mas Deus estava com ele lá, irmãos. Não tem para onde fugir de Deus, irmãos. E Davi expressa isso de uma forma maravilhosa. Olha o versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença, da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar,
até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz. Irmãos, não tem trevas para o Senhor. Não há lugar no nosso espaço, né, de todo esse universo em que a gente possa escapar de Deus. Não importa se você vai estar até mesmo nas profundezas do inferno. Deus está lá. Porque Deus está em todos os lugares, irmãos. Em todos os momentos. Desde sempre. Por isso que Davi fala para ele: é tão alto que eu não posso atingir esse conhecimento. Pensa na eternidade, desde sempre, Deus sempre está. Ele está lá no futuro, irmãos. Deus não está preso no nosso tempo e espaço. Deus olha tudo ao mesmo tempo. Mas a partir do versículo 13, Davi começa a mostrar o poder de Deus. Primeiro ele fala da sua onisciência, né, do seu conhecimento de tudo. Depois ele fala que Deus está em todos os lugares, né, a sua onipresença. Agora ele fala do atributo onipotência, ou seja, Deus tem todo poder. Deus está agindo de forma poderosa sobre toda a criação. Hoje nós estávamos estudando aqui a viagem de Paulo para Roma, né? Ali naquele navio, e Paulo fala assim: olha, a gente vai perder o navio, mas as almas todas elas serão preservadas, porque o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo me falou isso. Deus já tinha visto tudo, irmãos. E ele então criou a situação. Lembra lá do aguilhão, da tempestade? Deus, ele está agindo poderosamente sobre tudo. E ele começa falando a respeito da sua própria formação. Deus nos conhece antes mesmo de nascermos, antes de sermos formados dentro do ventre de nossas mães. E isso é algo assombroso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fica assombrado. Olha lá, verso 13: pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Amém? Irmãos, na humanidade, né, você vai ver que existe todo quanto é tipo de pessoas, né? As pessoas nascem com problemas de saúde, outros nascem perfeitos, outros nascem, né, com uma formação. Irmãos, será que Deus falhou? De forma nenhuma, irmãos. Foi Deus que formou. Entendeu? Deus está no controle, irmãos. Ele nos forma desde lá de dentro de dentro do ventre das nossas mães. E o escritor aqui, Davi, ele fala assim: eu te louvarei. Então, ele reconhece o poder de Deus, a forma tão maravilhosa que ele foi formado. E ele diz: maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Por mais que a ciência tente explicar a criação, a formação das coisas, irmãos, a gente percebe que tem um Deus que controla tudo isso, porque é muito perfeito, irmãos, é muito certinho, tá? Lembra eu explicando a formação do vento? Não importa se está lá no alto mar, ou se está dentro lá do seu banheiro,
A formação do vento é igualzinha. Não é incrível? Não é inacreditável isso, irmão? Você está lá no meio do oceano, lá, e o vento se forma por causa da diferença de pressão e temperatura, e você está dentro do seu banheiro, vem uma brisinha ali, empurra lá o ventinho. Por isso que quando você está tomando banho quente, você tem que fechar todas as janelas, porque senão o que acontece? Parece que propositalmente o ar frio entra, né? Não é assim que funciona? Pois é, irmãos, ele entra mesmo, porque na verdade é uma coisa natural, uma lei que Deus criou, e é assim que funciona. Davi está falando sobre a sua própria formação, e olha só o que ele diz no verso 15: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Olha só, irmãos, esse oculto é o ventre, tá? A gente não consegue ver, mas Deus está vendo. Deus está vendo cada um de nós. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Agora, isso daqui é maravilhoso, ó. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Irmãos, lá no livro de Apocalipse diz que foram abertos os livros, o livro, e depois os livros, e as pessoas vão ser julgadas por aqueles que estavam escritos nos livros. Então a nossa vida, irmãos, ela está sendo registrada, mas na verdade Deus já registrou. Não é maravilhoso isso, irmãos? Nós estamos aqui em Davi, lá na época dos reis, lá no Apocalipse diz: e abriu-se os livros, e os homens foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Sabe quem foi o primeiro escritor? Foi Deus, porque Ele escreveu o nome de cada um de nós no livro da vida, amém? Porque os nossos nomes estão escritos lá no livro da vida. E aí, a partir do verso 17, Davi, ele expressa o quão precioso é Deus, irmãos. Irmãos, como anda o seu relacionamento com Deus? Como que você tem tido essa intimidade com Deus? Você consegue entender e perceber Deus ciente daquilo que você pensa, presente com você, agindo poderosamente na sua vida, no seu dia a dia? Olha o que Davi diz: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Irmãos, Davi, ele conhecia a Deus de uma forma tão íntima, tão maravilhosa, irmãos, que ele não só percebia a presença de Deus, o dirigir de Deus, o agir de Deus no seu dia a dia, na sua vida, na vida da sua casa, da sua família, do seu reino, como também ele valorizava aquilo. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente esquece de louvar a Deus pelas coisinhas pequenas. Mas olha quão precioso era para ele. Não tem como contar. Não tem como você pegar um papel lá e falar assim: não, essa semana Deus fez isso para mim. Não dá para numerar, irmãos. Não tente. Porque se nós respiramos, é porque Deus assim o quis. Se nós saímos da nossa casa, fomos para o nosso emprego, é porque Deus permitiu que nós chegássemos lá. Se nós estamos aqui, é porque Deus permitiu que nós estamos aqui. Porque Deus está no controle de tudo. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então Deus, irmãos,
ele está agindo. Davi reconhece isso. E aí ele começa a descrever a relação entre ele e aquele que não ama a Deus, que é ímpio. Porque Deus, irmãos, ele ama a todos, né? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, seu único Filho, né, para salvar o mundo. E por que ele faz isso? Porque ele ama. Não é o que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então é uma prova de amor. Lá em Romanos capítulo 5, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas existe o ímpio, irmãos? Existe. Existe aquele que se levanta contra os retos caminhos do Senhor? Existe. Existe aquele homem que derrama o sangue inocente? Existe. E olha só o que Davi diz aqui, ó, verso 19: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Então, irmãos, o desejo de Davi era estar longe dessas pessoas, que não temem a Deus, que não amam a Deus. Mas, irmãos, a maior parte das pessoas não temem a Deus, tá? É verdade. Mas, se a gente pode, né, de certa forma, manter o afastamento deles, devemos, quando eles estão agindo daquela forma. Mas ontem nós tivemos contato com um monte de pessoas que não conhecem a Deus, irmãos. Porque para a gente poder cumprir também a ordem do Senhor Jesus, de ir, de pregar o Evangelho, você tem que ter contato com as pessoas. Com todos, irmãos. A gente não tem que olhar para a cara do cidadão que está passando e falar assim, esse aí não, esse aí é muito feinho. Não, esse daí tá com uma cara de bravo, vou pegar o próximo. Irmãos, a gente tem que levar o Evangelho para todos, tá? Agora, se eles vão crer ou não, aí é entre eles e Deus. Mas o nosso papel é pregar, tá bom? E aí, ele diz assim, ó, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam. Então é verdade, irmãos. A nossa relação com o ímpio não tem que ser uma relação de amor, não. Porque quando eles estão agindo de forma ímpia, se levantando contra o Senhor, Davi tinha ódio deles, como Deus também odeia. E eu vou dizer, irmãos, as pessoas não dão ouvidos para nós quando a gente fala do lago de fogo e enxofre. Não dão. É porque parece ser um negócio tão distante deles, mas mal sabem eles que eles estão bem na beiradinha. É verdade, irmãos. Todo aquele que não crê no Senhor Jesus, irmãos, está na beirada de um precipício, escorregadio, irmãos. Escorregadio. E eu vou dizer, irmãos, Deus não vai ter o culpado por inocente, irmãos. Porque o nosso Deus é um justo juiz. Ele é o juiz de toda a terra. E Davi, ele também odiava os inimigos do Senhor. Mas ele encerra esse salmo, irmãos, com um pedido maravilhoso. E que eu gostaria que cada um de nós também pedíssemos isso a Deus, no nosso íntimo. Olha o verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda, vai lá na profundeza do meu coração, prova, né? Mostra o que tem, vê se tem algum pensamento ruim,
vê se há algum caminho mau e me direciona, me leva pelo caminho eterno, pelo caminho certo, irmãos. Não é maravilhoso? E para nós, irmãos, só existe um caminho verdadeiro, é Jesus, amém? Não há outro caminho, irmãos. O próprio Senhor Jesus disse, lá em João capítulo 14, verso 6, disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então o pedido de Davi é: Senhor, me direciona para os caminhos eternos, irmãos. Meus olhos têm que estar lá na eternidade, irmãos. A gente está vivendo aqui. E Davi viveu como nós, irmãos. Momentos difíceis, momentos gostosos, momentos de aflição, momentos de luta. Era contra inimigos, era contra os da própria casa. Porque até os filhos dele levantaram-se contra ele. Mas a rocha dele, o Deus dele era Deus. E ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Que nós possamos ter esse relacionamento e permitir que Deus possa olhar para dentro de nós. E se tem alguma coisa errada, irmãos, que a nossa oração seja: Senhor, me tira do caminho mau e me coloca no caminho certo. E o nosso caminho é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Que nós possamos, durante esses próximos dias, meditarmos nesta palavra. Saber que o nosso Deus sabe tudo. Nada é feito de surpresa. Que Ele está conosco sempre. E que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Que Ele tem todo o poder para agir e nos direcionar para o caminho eterno. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão grandioso, ó Pai. Pai querido, faz-se presente em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração, e nos conduz, ó Pai, para o teu caminho, para um caminho eterno. Pai, talvez alguém que esteja nos assistindo pela internet ainda não descobriu esse caminho. Que essa noite seja uma noite aceitável. E que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa dar entendimento para as pessoas. E que vidas possam ser salvas por meio da fé em Cristo Jesus. Pai, abençoa cada um dos teus servos aqui nesta noite, ó Pai. Que eles possam ter essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor, da mesma forma que Davi assim expressa por meio deste salmo. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu poder que age sobre nós. Pedimos que o Senhor nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós falhamos. Pai, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. E nos dê uma semana debaixo da Tua graça. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.